Boa tarde. Vamos começar a nossa terceira live de empreendedorismo e gestão de carreira. Antes daqueles avisos paroquiais, né? As atividades do primeiro bimestre e do segundo bimestre, elas vão ficar abertas até o dia 20 de junho. Tá ali no calendário, no aviso de calendário diz que vai ficar até dia 17 de abril, mas não, ela vai ficar até dia 20 de junho também, então façam essas atividades. O fórum também vai ficar aberto até dia 20 de junho. E vocês vão realizar a avaliação global do dia 19/6 a dia 23/6, tá? Inicial lá na Uniagrade. Aliás, vai ser online. Provavelmente vai abrir só um dia essa prova, tá bem? Mas a gente avisa se tiver alguma alteração. O exame final do dia 11/7 a 15/7, para quem precisar. Lembrando que a nota extra do fórum de debate é uma nota em cima apenas da avaliação global, tá bem? Não adianta, se você tirar 60 na avaliação global e 10 no fórum, não tem nota extra, tá bem? Ela não vai para as atividades, ela é apenas em cima da prova, da avaliação global. E a nossa última live vai acontecer na sexta-feira, tá bom? Da fase 4. Então hoje nós vamos falar, na verdade é a nossa segunda live, mas é que a primeira live a gente falou da fase 1 e 2, né? Então essa a gente vai fazer uma live da fase 3. Vamos falar um pouquinho de dimensão contemporânea no mercado de trabalho. Se a gente parar para pensar, né, o mercado de trabalho hoje, seu funcionamento pode dizer que ele está no modo turbo ativado, né? Que está voando, está muito dinâmico. O problema é que a maioria dos profissionais não estão preparados para esse modo turbo, né? A gente veio de uma pandemia onde todo mundo teve que se adaptar e os profissionais não estavam. Veja nós, professores, início de 2020, nós não faríamos essa live, desse formato, desse jeito, gravando e postando para vocês posteriormente. Não teria, esse formato não existia. O que existia era algo ainda engatinhando, né? Nós, professores, tivemos que se adaptar o mais rápido possível para esse sistema e hoje virou o cotidiano da gente, né? Então, muitos profissionais ainda não deram conta dessas alterações que a pandemia trouxe. Então, na fase 3, ele vai explorar os profissionais e os aspectos que envolvem questões psicológicas e emocionais dos trabalhadores que, por não estarem no mesmo ritmo, acabam sofrendo muitas consequências, né? Então, aí, a Covid-19 deixou bem claro que a vida profissional está ligada diretamente à vida pessoal e ao emocional. Fica difícil separar, principalmente com o home office, né? As empresas precisam criar um planejamento e um gerenciamento que vise o bem-estar de todos os seus colaboradores, para evitar problemas emocionais e psicológicos. Nos últimos 2 anos, o mundo sofreu uma transformação que normalmente levaria de 15 a 20 ou talvez mais anos para acontecer. O home office, que para algumas empresas em 2019 eram tratativas ou ainda uma decisão a ser pensada a longo prazo, e com a pandemia se intensificou, né, em 2020, essa realidade precisou ser implantada de um dia para o outro. O home office criou necessidades variadas, como mobiliário necessário, comunicações remotas, gestão de equipes e performance à distância, controle de horários, benefícios e outras formas aí que cada empresa, cada profissional precisou se adaptar. Mas também definições políticas de legislação e de processos que estavam em pauta para ser discutidas no futuro, e o futuro chegou de um dia para o outro, né? A pandemia alterou, né, ou trouxe novas dimensões ao mercado de trabalho, que sofreram e exigiram mudanças imediatas nos recursos estruturais, como confiança e autonomia, mesmo que as empresas não tenham se dado conta. Estes dois valores passaram a fazer parte do cotidiano, compelindo a transformação de itens
que até então estariam longínquos, né? A mudança também impactou os colaboradores, pois quebrou a rotina de cada um deles, levando para dentro de suas casas, das suas famílias, mais um integrante, o trabalho, com características bem definidas, né? O colaborador precisou fortalecer suas competências como planejamento, organização e disciplina para alcançar os objetivos e rendimento trabalhando em casa, não se deixando desviar pelas situações caseiras, ou ainda o fato de prevenção como novos hábitos de higiene e utilização de máscaras que atingiu a todos, empresas, colaboradores e sociedade. Como que ficou a carreira e o futuro aí, né? Para a autora Kelly, praticamente, ela fez uma profecia em 2016, em 2018, ó, 2 anos antes da pandemia, né? Ela disse que as transformações afetariam nossas vidas desde a realidade virtual em casa até a inteligência artificial, presente em tudo. As maneiras como compramos, trabalhamos, aprendemos e nos comunicamos e nos relacionamos uns com os outros serão completamente revolucionadas. Então, de 2020 para cá, a gente sofreu muita transformação, né? Primeiro, o home office, né, com a pandemia, tudo que a pandemia nos trouxe, e agora, recentemente, em tal de AI, né, a inteligência artificial, que é uma realidade que hoje quem não souber usar está trabalhando nas escuras aí, porque reduz um monte do sistema de trabalho. Não quer, muitos dizem, vai roubar emprego, vai tirar emprego. Não, não é isso. A inteligência artificial ela veio para auxiliar, para diminuir, para encurtar o teu tempo de trabalho e fazer com que você consiga realizar uma tarefa muito melhor num espaço de tempo bem menor. Vamos pensar em relação às possíveis profissões do futuro. Muitas já existem, né? Muitas ainda serão criadas e aperfeiçoadas. Ele tem uma tabela aqui com várias profissões, né? Tem os creators, que são aqueles profissionais que fazem, que vivem de produzir contexto, né, conteúdo para a internet. Então, os digitais influencers, né? Então, esses têm seus assessores, né? Também. Tá? Gestor de comunidade, profissionais responsáveis por lidar com os consumidores e comunidade ao redor de uma empresa, né? Colhendo opiniões, fazendo pesquisas e tal. Engenheiro ambiental, não é algo tão novo assim, né? Mas o meio ambiente nos últimos 15 anos pegou, vem entrando forte na nossa vida. Engenheiro hospitalar também não é uma profissão nova, mas a cada dia se fortalecendo mais, né? Você fala, hospital tem que ter médico, enfermeiro e paciente. Não, tem que ter engenheiro hospitalar, muito importante engenheiro hospitalar. Eu, como engenheiro civil, fui na feira hospitalar agora em maio, lá em São Paulo, porque é algo totalmente necessário hoje para qualquer profissional, né? Gestor de resíduos, né? A produção de resíduos ele vem aumentando, né, consideravelmente, sólidos, gerando necessidade de um gestor dessa matéria sendo produzida massivamente, né? Então, o gestor de resíduo ele consegue ver o resíduo de outra forma, buscando funcionalidades para esses resíduos, né? Desenvolvedor de dispositivos wearables, acho que é isso, são pessoas que estão dando dicas de acessórios, de tipos de óculos que caem no seu rosto, relógios, equipamentos que você possa usar, né, para usar no seu dia a dia. Profissionais de saúde mental, né, que envolvem cuidadores de mente, né, terapeutas, psiquiatras, por exemplo. E o último aqui, o walker talker, né, que são os profissionais autônomos contratados para passar um tempo com clientes idosos, principalmente, né? E hoje até com vários tipos de pessoas, não só idosos, mas principalmente os idosos, né? Então essas são algumas profissões, mas tem muitas outras que estão se transformando, né, que estão mudando e se transformando. Bom,
Desenvolvimento de uma carreira. Como que a gente faz para desenvolver uma carreira, né? Para desenvolver uma carreira, precisamos estar, sobretudo, preparados para tudo que isto representa. Envolve muito estudo, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, conhecimento de mercado e também autoconfiança. É fato que a carreira vai sendo construída, né? Você aprende uma coisa, percebe que precisa aprender outra, vai buscar aquele conhecimento, aí você vai buscando outro conhecimento, e assim sucessivamente. A pergunta, o que você quer ser quando crescer? Né? Na nossa carreira, deveríamos ter a cognição deste processo de descoberta e contínuo acompanhamento para o desenvolvimento de nosso caminho profissional. Né? Então, a área do desenvolvimento de carreira na nossa vida necessita de investimento de tempo, de recursos e principalmente das nossas atitudes, como vontade e disposição. Nossa carreira é como um ser vivo, ela tem vida, precisa ser descoberta, ser nutrida para se desenvolver, se fortalecer e principalmente entender quando houver a necessidade de mudança. Eu acho que isso é muito importante. As coisas mudam e se você faz sempre a mesma coisa e não quer se adaptar às mudanças, você fica para trás, né? Mudanças sobre o que pensamos sobre nós mesmos e nossos propósitos na vida, sobre nossos relacionamentos, organizações e sobre a humanidade. Desenvolvendo a carreira com os estudos. Conhecimento geralmente é obtido através de estudos e não apenas de graduação, né, ou da faculdade. Quando buscamos compreender algo por conta própria, pesquisando e buscando informações sobre um tema, já estamos adquirindo conhecimento, né? Você está na na tua empresa, na tua profissão, você não precisa estudar, entrar numa faculdade ou fazer um curso técnico, não. Uma pesquisa já é um autoconhecimento, né? A construção, a construção da trajetória profissional. A trajetória profissional é o caminho que construímos no decorrer da nossa vida profissional. Diz respeito a formações, cargos, empregos e atividades que tivemos que podem ser compatíveis ou não com nossas atividades profissionais. A trajetória se dará pelas experiências profissionais que podem ter sido por estágios, trabalhos voluntários, empregos, intercâmbios, projetos, formações, cursos técnicos e comportamentais. E este conjunto de competências, crenças e motivadores vão desenhando a nossa trajetória profissional. O mercado utiliza documentos que descrevam nossa trajetória profissional e acadêmica, geralmente conhecidos como currículo. Para a área de educação, o currículo Lattes se tornou um padrão nacional. E a partir de 2020, novas práticas também se tornaram comuns para o conhecimento, para o recebimento da trajetória profissional. A exemplo de vídeos, currículos ou mesmo de vídeo via áudios por meio de softwares como o WhatsApp. Tudo varia de acordo com as empresas e suas práticas diferentes para receberem os currículos. Né? Hoje, ninguém pode dizer que não consegue enviar um currículo. Né? O currículo chega, ele vai ser visto é outra questão, mas chegar, ele chega, tem vários caminhos. A trajetória e o conhecimento. Depois de encontrar uma profissão e se alocar no mercado de trabalho, é importante sempre lembrar de se especializar, estar disposto a aprender novas funções dentro da organização para construir uma trajetória e aproveitar sempre para conhecer o máximo de coisas possíveis. Mas, e pensando na questão do empreendedorismo, será que os empreendedores também é interessante continuar estudando e aprendendo, mesmo depois de já estar à frente do seu negócio? Bom, a resposta é óbvio que sim, né? Como é de conhecimento geral, um bom líder de empresa é aquele que ensina seus colaboradores e transmite seus conhecimentos. Então, mesmo que você esteja numa posição de liderança, é necessário buscar cada vez mais aprender sobre inúmeras coisas, tanto para aplicar no seu negócio quanto para compartilhar o conhecimento. Planejamento de vida e planejamento de carreira.
Uma parte significativa do desenvolvimento e do planejamento da carreira se dá ainda na adolescência. Isso porque é nessa fase onde o indivíduo começa a confrontar sua própria identidade, contemplando-se também a identidade profissional. É na adolescência que o sujeito começa a desenvolver uma consciência mais robusta acerca de seus interesses vocacionais, compreendendo aqui a realidade do campo profissional, as tarefas que se relacionam a cada campo, como também o planejamento da carreira. Essa premissa vai ao encontro da teoria social cognitiva de desenvolvimento de carreira, que por sua vez compreende que uma série de variáveis de cunho social, ambiental e comportamental em que um conjunto influencia a eleição da carreira. De um lado, temos a autoeficácia, que é a crença nas capacidades de organizar e executar ações. Promove expectativas quando há resultados e tomadas em conjuntos. Ambos conciliam, promove e reforça o interesse por carreiras e também pelos objetivos de carreira. E, por outro lado, nós temos a autoeficácia. E a autoeficácia também, nesse caso, a autoeficácia influencia as intenções de se envolver em determinadas atividades. Esse arcabouço de variáveis sociocognitivas impulsiona ações de escolha de carreira, como, por exemplo, o planejamento da carreira e o aperfeiçoamento, que são necessários para que o sujeito, por sua vez, faça progresso em relação aos objetivos de carreira identificados. A seguir, a gente destaca 7 insights relevantes advindos da teoria social cognitiva de desenvolvimento de carreira, obtida por estudos empíricos, sobretudo da área da psicologia social. Então, nós temos o primeiro aqui, predisposição individuais são componentes relevantes na escolha de carreira. Pesquisas apontam, por exemplo, que traços de personalidade como o neuroticismo e a extroversão, a abertura e a conscienciosidade influenciam significativamente nas etapas da escolha da carreira. O 2. Os apoios em relação à carreira são apontados pela literatura como variáveis influentes no desenvolvimento de carreira. Nesse escopo, os pais e a família como um todo tendem a desempenhar um papel determinante. No caso do terceiro, pesquisas apontam que os 3 últimos anos da escola se mostram como um momento decisivo onde os indivíduos passam a contemplar de maneira mais ativa as ações, sejam elas educacionais e também os caminhos de carreira. O 4. As evidências empíricas apontam para uma forte relação entre 2 mecanismos cognitivos sociais centrais para que ações relacionadas à escolha de carreira, autoeficácia e objetivos. 5. Vale destacar que a literatura especializada aponta que estudantes que se percebem como mais autoeficazes tendem a perceber uma gama maior de opções possíveis para a escolha de carreira. 6. As pessoas tendem a desenvolver maior interesse nas atividades às quais se julgam capazes, com maior eficácia. E a última, evidente que os interesses não são inexoráveis, ou seja, apesar de se manterem em algumas proporções estáveis ao longo da vida, os interesses podem se modificar. Bom, vamos pensar em prova. Pergunta: quais são os 7 insights relevantes obtidos da teoria social? Então, esses aqui, ó. Então, não vou pedir para que vocês decorem, mas memorizem. Pense isso aqui como uma questão de prova. Ele vai perguntar aqui: o apoio em relação à carreira são apontados pela literatura como variáveis. Esse aqui é um insight relevante na teoria social, cognitiva de desenvolvimento de carreira? Sim ou não? Ele vai uma pergunta, pode ser que sim. Um exemplo, né? Então, você vai poder dizer que sim, se você memorizou, não quer dizer e entendeu, né? Não quer dizer que você decorou, bem?
Então, fiquem atentos a esses detalhes de perguntas, né? Tipos de perguntas. Tempo de mudança, fases de transição de carreira. Aqui tem dois autores, né? E a transição de carreira, migrar de uma carreira a outra, é um ponto relevante a ser considerado quando olhamos de forma ampla para um ciclo de tomadas de decisões de escolhas profissionais. Contudo, ainda assim, conforme se destaca a seguir, é possível identificar dentro da literatura já existente a existência de 5 distintas correntes de estudos acerca do tema transição de carreira. Então tem 5 aqui, vamos lá. A pergunta também, ó, tinha 5, quais as fases de transição de carreira? Né? 5, vamos lá. Perspectiva do estágio de carreira. Essa corrente de estudos se foca nas mudanças de forma como o estágio de carreira chega ao fim, ou seja, o desligamento profissional. O foco se dá na transição para a aposentadoria. Todavia, até o presente são escassos estudos sobre motivação não financeiras. Em suma, essa perspectiva entende que as transições ocorrem à medida que o indivíduo amadurece e transita de um período de desenvolvimento para outro ao longo de sua carreira. O 2. Perspectiva da tomada de decisão. Se no passado a automação tendia a substituir trabalhadores de colarinho azul, né? No presente, tecnologias como a inteligência artificial prometem substituir empregados de colarinho branco. Esse cenário compromete as decisões tanto dos trabalhadores de colarinho branco como também de colarinho azul, em relação às transições de carreira que respondem cada vez mais à insegurança. Né? Então, no passado, dizia que as máquinas iam tirar o peão da fábrica, né? Não aconteceu. Tiveram que se adaptar, mas não aconteceu. Continuaram tendo peão no chão de fábrica. Agora diz que a inteligência artificial vai tirar o emprego de quem trabalha em escritórios. Não é isso. A gente precisa se adaptar, melhorar e resolver problemas com um espaço menor de tempo e uma qualidade muito maior. É uma questão de adaptação, né? O 3. Perspectiva de ajuste. Trabalhadores desprovidos de contratos de longo prazo mudam de maneira mais frequente de cargo ou mesmo de empresa, havendo um período menor de adaptação. Entre a transição de empregado para desempregado, para esses a transição se dá mais em razão da sobrevivência do que a escolha da propriamente dita. Né? 4. Perspectiva de identidade. Organizações que almejam motivar a forma de trabalho devem considerar que a introdução de máquinas inteligentes pode, em algumas proporções, afetar a identidade do trabalhador, afetando assim tanto a satisfação para com o trabalho como os processos de transição de carreira. E o 5º, perspectiva relacional. Esse cenário leva os indivíduos a trabalharem com outros sujeitos mais divertidos do que o que por sua vez torna o sujeito mais propenso a ter sua carreira influenciada por colegas de trabalho de diferentes religiões, credos, culturas, raças e identidades. E ele traz uma tabelinha aqui, acho que com 1, 2, 3, 4, 5 perspectivas, né? Estágio de carreira, tomada de decisão, ajuste relacional e identidade. Ó. Então ele traz aqui, né, as 5 perspectivas que a gente viu acima, né, premissa central, né, o que cada uma delas é, e achados emergentes. Né? Então, por exemplo, ajuste. Indivíduo ajustam-se às transições de carreiras em diversos estágios ao longo da carreira. Né? Aferem-se tentativas de constante adaptação, maximização, adaptabilidade, tanto para permanecer empregável em uma mesma carreira, como buscar transição a outra. Então, mais uma tabelinha aqui que eu sempre digo, ó, não decorem, memorizem, entendam, né? Vejam o que é o relacional. Não vou ficar falando de cada uma delas aqui, mas para vocês, no momento de estudo de vocês, entenderem a tabela, né? E quando ele falar aqui de perspectivas,
premissa central da perspectiva X, achados emergentes. Então, você vai poder relacionar e responder a questão corretamente. Autoplanejamento, caminho do mercado. Uma série de estudos recentes aponta para o fosso entre as habilidades trabalhadas na universidade e as habilidades relacionadas à empregabilidade. De todo modo, esse gap se deve, em parte, ao ambiente de trabalho que se encontra em câmbio. O mercado global contemporâneo é mais competitivo e a demanda, por sua vez, que os profissionais estejam dotados tanto de pensamento crítico como também de capacidade de resolver problemas e também de se comunicar. Mais uma tabela, né? Que 5 formas mais comuns dessas bases elencadas a seguir compõem um caminho de possibilidades para interferir no planejamento de carreira. Agora tem várias tabelas aqui, então tem informação, atividades autoadministrativas, tratamento alternativa, consulta psicológica de grupo, consulta psicológica individual, tá? Então, vejam a tabela, memorizem, entendam, porque se cair uma pergunta relacionada a isso, vocês vão saber responder adequadamente. Munindo-se para o combate, ó, depois mais uma tabelinha ali também, tá vendo? O mercado de trabalho está mudando de maneira radical e tais mudanças se dão em razão da transição entre era industrial e a era da informação. A gente vivia uma era industrial, agora a gente está vivendo a era da informação. Os desafios são de longo prazo, tanto para os sujeitos quanto para as empresas, governo e sociedade de maneira geral. É preciso aperfeiçoar os caminhos educacionais, promovendo pontes integrativas entre academia e aprendizagem vocacional. Mais uma tabela aqui relacionada à empregabilidade agora. Qualidade pessoal, núcleo de competência, né, os skills, habilidades em processos. São 3 aqui, ó. Mais uma vez, dá uma lida, interpreta ela, né, memoriza da sua forma, não precisa decorar. E vamos para mais uma tabela aqui, ó. De novo, agora que são 5 de novo, 5 alternativas. Tabela a seguir, delinea-se uma síntese de 5 domínios, né? Pensamentos críticos, habilidades interpessoal, habilidades está repetindo aqui, e cidadania global, e alfabetização midiática e informacional. Exemplos principais habilidades e competências aqui envolvidas, então, pensamento crítico, inovação, habilidades interpessoais, habilidades, ele repete mesmo aqui, ó, interpessoais, habilidades interpessoais, não está errado não estou lendo errado, né? Tá certo, é a mesma coisa, funções diferentes aqui, tá? Cidadania global, alfabetização midiática e informacional. Mais uma vez, dá uma lida, interpreta, e pode cair uma perguntinha disso aqui. E para finalizar, né, dentro do escopo de habilidades profissionais do futuro, destaca-se a comunicação, que se relaciona basicamente com a capacidade de emitir e receber mensagens entre 2 ou mais indivíduos. Tá bem? Então, provavelmente essa comunicação aqui ele vai deixar para a fase 4. Bem? Então, sexta-feira, às 15 horas, a gente fala da fase 4. Tá joia? Bom, como não tem ninguém na live, vou parar a gravação e desejo um bom estudo a todos.